A doutrina costuma identificar dois grandes tipos, dois grandes modelos de processo: o processo inquisitivo e o processo acusatório. O processo inquisitivo ele se caracteriza por haver um protagonismo judicial. É um juiz cheio de poderes. Ele remonta lá na Idade Média, nos inícios do processo, quando o processo e direito material andavam de mãos dadas. O juiz ele era encarregado de acusar, de defender e de julgar, o que sempre dava margem para parcialidade. Além do mais, o processo inquisitivo ele era caracterizado por ser secreto, sem contraditório, totalmente desigual e ainda tinha como marca ser escrito. Ainda, meus caros, o réu ele não tinha qualquer garantia e tortura era um meio de prova, o meio de prova para se alcançar a rainha das provas, a confissão. Então, para os dias de hoje, podemos dizer que um processo será inquisitivo quando nós tivermos um protagonismo do juiz. De outro lado, nós temos o modelo acusatório. E no modelo acusatório a coisa é diferente, porque não há protagonismo judicial, mas sim as partes predominam na condução do processo. O juiz tem a sua atividade muito bem definida, cabendo a ele apenas decidir. O acusado, em um processo penal, promoverá a sua defesa. E a acusação, ali representada pelo membro do Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele irá conduzir a acusação. Então nós temos a atividade aqui muito bem definida, cada um dentro do seu quadrado. Percebam ainda que em um processo acusatório, de modelo acusatório, nós temos a igualdade processual traduzida na paridade de armas. Nós temos um contraditório efetivo. Esse processo é escrito e, além de tudo, é público. Bom, nós precisamos identificar se o modelo brasileiro é acusatório ou então inquisitivo. Já inicio explorando este assunto dizendo que na doutrina nós temos alguma divergência e que aqui nós iremos adotar a teoria trazida pela doutrina do professor Fred Dier Jr. Para quem se interessa pelo assunto, nós temos ainda o garantismo processual, que é uma corrente filosófica segundo a qual qualquer poder atribuído ao juiz que não seja o de julgar caracteriza autoritarismo. Essa é a ideia do garantismo processual. Então vamos lá, vamos identificar aonde nós estamos dentro destes modelos. Para melhor entendermos este assunto, vamos nos valer das atividades praticadas por cada um dos atores da trama do processo. Vamos lembrar aqui do inquérito policial, aonde o seu presidente é a autoridade policial, o delegado de polícia. O delegado, uma vez recebendo a notícia do crime, poderá, através de uma portaria, instaurar o inquérito policial, a fim de trazer prova da materialidade do crime e indícios de autoria, ou seja, a justa causa para a promoção da denúncia. E a denúncia ela é oferecida pelo membro do Ministério Público. Veja que aqui nós temos no artigo 129 da Constituição Federal, no inciso 1, dizendo o seguinte: são funções institucionais do Ministério Público. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Portanto, já vimos que a autoridade policial irá presidir o inquérito policial. Vimos que o órgão do Ministério Público, o membro do Ministério Público, é dele a atribuição para acionar o judiciário e promover a denúncia, dar início à ação penal. Ora, acusar. Ao juiz, por sua vez, representando o Estado, caberá decidir com independência. Independência essa decorrente das garantias que são conferidas ao juiz, lá no artigo 95 da nossa Constituição Federal. E esta decisão do juiz, que deve ser imparcial, ela deve ser fundamentada, justamente em razão do artigo 93 da Constituição Federal, no inciso 9. Vamos à leitura. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Vamos ver apenas esta leitura, que é esta parte do dispositivo que nos interessa, a fim de deixar às claras que a autoridade policial, portanto, presidirá o inquérito.
O membro do Ministério Público irá oferecer a denúncia e o juiz irá proferir a decisão desta trama do processo. Lembrando que a defesa será promovida também. O acusado, ele trará sua defesa técnica para que juntos em um contraditório tenhamos ao fim o último ato, o ato da prestação da tutela jurisdicional. Olhando assim, nos dá a entender que o Brasil adota o modelo acusatório de processo. Mas será que nós somos mesmo um país que adota este modelo processual? Para responder esta pergunta, nós precisamos passar por alguns critérios que são feitos através de questionamentos. Vamos responder ao primeiro questionamento, que é o seguinte: quem inicia o processo no Brasil? Ora, quem inicia o processo no Brasil são as partes. As partes é quem devem dar início, provocando a jurisdição, tendo em vista que ela é inerte. Bom, a um primeiro momento, respondendo esse critério, parece-nos que somos acusatórios. Mas este é um critério muito importante, porém não está na essência da prestação da tutela jurisdicional. Temos ainda que responder a um segundo questionamento: quem define o objeto litigioso do processo? Ora, quem define também são as partes. Também são as partes quem define aquilo que se está colocando em disputa. Porém, nós temos que responder a um terceiro questionamento, entre os quais é um dos mais importantes, se não o mais importante. A quem cabe a produção de provas? E aqui nós temos um problema do ponto de vista do modelo acusatório, porque no Brasil, além das partes, o juiz de ofício pode produzir provas. E assim está estampado no artigo 370 do Código de Processo Civil. Vamos fazer a leitura para clarificar isso daí. Caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Preste atenção, caberá ao juiz de ofício. A palavrinha de ofício significa o quê? Por dever do cargo. Vale dizer aqui, sem provocação. O juiz, portanto, mesmo sem ser provocado, irá poder produzir provas essas que influenciarão direto na prestação da tutela jurisdicional. Provas essas que influenciarão diretamente a motivação da decisão que será proferida. E quem cabe executar as decisões judiciais? Ora, em regra, cabe também às partes. Veja, meus caros, nós não temos um modelo acusatório puro e nem um modelo inquisitivo puro hoje no planeta. Portanto, meus caros, vejam que no Brasil nós temos marcas muito fortes de inquisitividade. De modo que não dá para afirmar com toda certeza que nós somos um país que adota um modelo acusatório de processo. Não, nós temos marcas sensíveis e profundas de inquisitividade. De modo que, segundo o professor Fred Didier Jr., nós sim somos um país que adota um modelo inquisitivo de processo. Hoje se fala em um terceiro modelo, o modelo cooperativo. E esse modelo não tem protagonistas. Não tem nenhum protagonista. O juiz não é protagonista e muito menos as partes são protagonistas. Porque aqui a atividade, a condução, ela é toda compartilhada. Sem assimetrias, sem protagonismos. Há uma condução conjunta do processo. É lógico que na hora de decidir, o juiz irá decidir, porque a ele compete a decisão. Ele está investido de jurisdição, logo ele irá exercitar a jurisdição. Mas isso não retira das partes a possibilidade de conjuntamente conduzirem o processo. Há, portanto, no modelo cooperativo, um equilíbrio e também um diálogo entre todos os sujeitos do processo. Pode-se dizer que, a princípio, o princípio da cooperação impõe um modelo cooperativo de processo. E este modelo hoje é um modelo que está inserindo-se dentro do ordenamento pátrio, sobretudo no nosso Código de Processo Civil. Veja que este modelo cooperativo ele é corolário tanto do devido processo legal e do princípio da boa-fé, objetiva que nós já estudamos. O modelo cooperativo impõe alguns deveres. Deveres ao juiz, por exemplo, o dever de esclarecimento. Ele sempre deve estar esclarecendo, é um dever que ele tem de esclarecer os seus posicionamentos. Ele ainda deve esclarecer quando ele tiver dúvidas sobre aquilo que as partes estão pleiteando. Ele deve sempre buscar o esclarecimento, né?
O juiz não pode indeferir pedidos se ele não entendeu. Não, ele deve buscar o que? Sanar isso daí. Ele não pode simplesmente dizer, já que eu não entendi, indefiro. Não, se ele não compreendeu, antes de tomar qualquer iniciativa, ele deve intimar as partes no intuito de esclarecer. Por isso o dever de esclarecimento. Ainda nós temos aqui o dever de prevenção. O juiz tem o dever de apontar defeitos que comprometam a validade do processo e dizer como eles devem ser corrigidos. Também sobressai aqui o dever de consulta, porque de acordo com ele, o juiz não pode decidir com base em questão a respeito da qual as partes não foram intimadas a se manifestar. Ele não pode, por exemplo, sair indeferindo a petição inicial sem antes consultar a parte, para que ela possa sanar também eventuais vícios. E ainda há um dever de auxílio. O juiz tem o dever de auxiliar na remoção dos obstáculos das necessidades processuais e auxiliar as partes. Percebam que o modelo cooperativo há uma participação de todos. Porque, meus caros, vamos ser francos aqui um com o outro, né? Quando há um ingresso de uma ação, quando se inicia um processo, as partes visam buscar ao fim a prestação da tutela jurisdicional que venha pacificar. Saindo um pouco da abstração, as partes querem que o juiz resolva. As partes querem que aquele problema seja sanado. As partes querem colocar paz, harmonia dentro da sociedade com aquele direito que está sendo invocado como violado ou então ameaçado. Por fim, vale nos destacar dois pontos que sobressaem dentro desses modelos: a perseguição da verdade real e da verdade formal. Na verdade real, nós podemos destacar que ela está para o processo penal. Porque o processo penal, como nós já vimos, ele direciona-se na defesa de direitos indisponíveis, direitos de interesse público. Portanto, a verdade deve ser trazida à tona na sua essência. E, portanto, é proibido, na busca dessa verdade real, a produção de provas indevidas, prova ilícita, a utilização de prova ilícita, né? Nós devemos sempre lembrar que, na busca da verdade real, nós também devemos atentar ao princípio da proporcionalidade. A medida adotada não pode extrapolar o fim que ela vem a ser perseguido. Podemos aqui trazer como exemplo de verdade, da busca da verdade real, aquilo que se dá no processo penal com a reprodução simulada dos fatos. A simulação, né? Nós fazemos a reprodução, passa com os acusados pelo local do crime, simula-se ali, se possível, o crime para justamente se perseguir elementos que possam fomentar a verdade real, a verdade que deve ser trazida aos autos. Em contrapartida, nós temos a verdade formal. E a verdade formal é aquela praticada dentro do processo civil. Não há necessidade de perquirir o que está no mundo real, no plano dos fatos. O processo civil se contenta com aquilo que é trazido para os autos. Então imagine, se num contrato de locação que está em atraso se faz a cobrança dos aluguéis. O locador apenas ajuiza a ação buscando a cobrança dos aluguéis para que o locatário pague. Pouco importa se o locatário recebe auxílio de alguém mês a mês para pagar aquela quantia de dinheiro. Não, pouco importa se ele se vale da ajuda da sogra, da tia, do tio, do pai, da mãe, do irmão, de um amigo e que aqueles meses ele não recebeu a ajuda. Não, o processo civil não vai lá perquirir, o juiz não pode ir aprofundar na vida real, saber se há ou não há. O juiz deve ficar adstrito ao que está posto no processo, que são, no caso deste exemplo, o contrato de locação, pois aqui a matéria é de interesse privado. A matéria não é de interesse público, é de direito privado. Portanto, a verdade que prevalece no processo civil é a verdade formal.